Olá, futuros servidores do Ministério Público da União. Eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista da Folha Dirigida, servidora do Ministério Público da União. E no nosso bate-papo informal de hoje nós vamos falar sobre a prova discursiva para o cargo de analista do Ministério Público da União. Inicialmente, vale lembrar que que nós temos observado aqui e pelos documentos publicados até o momento, possivelmente não haverá aplicação da prova de redação para os candidatos aí que vão prestar a prova para os cargos de nível técnico. Então, uma vez afastada essa possibilidade, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as provas discursivas para quem vai prestar aí o concurso para os cargos de direito, analista, direito, administração, enfim, os cargos aí que vão ser em breve, informados, vamos ter conhecimento em breve desses cargos. Bom, eu sei que primeiro todo mundo está apreensivo sobre publicação do edital, O edital vai ser publicado logo, não vai? Professora Vivian, diz aí alguma coisa, a senhora trabalha lá no MPU, Conta pra gente. Bom, primeiro, gente, não falo aqui em nome do órgão, tá? Isso é sempre interessante falar. Tudo que é publicado aqui, falado no canal, sobre, tem relação com a professora Vivian, com a atividade, de magistério que ela exerce, então não tem ligação alguma com o órgão, tá? O que eu posso falar para vocês, e claro, vocês têm conhecimento, a essa altura, isso é notório para todo mundo, o órgão ele tem sim um grande interesse, existe a grande necessidade de contratação de novos servidores, o órgão deixa isso claro para a sociedade, também claro internamente para os próprios servidores. Então, essa necessidade de contratação, essa vontade, esse esforço para que haja o concurso, e claro, que seja em breve, ele existe, ele é real. E, obviamente, pelo andar aí, pela dispensa de licitação, por todos os passos que a gente tem acompanhado, já é possível dizer que sim, que esse concurso ele vai sair daqui a talvez algumas semanas. E você, obviamente, que é um candidato estratégico, você não pode deixar, eu tenho certeza que você já está estudando, inclusive, você não pode deixar para o último minuto, para a publicação do edital, a sua preparação para a prova enfim, uma prova para um órgão maravilhoso, para um órgão, enfim, isso particularmente aqui eu posso dizer, que deixa os servidores, os servidores que participam do quadro do MPU, certamente são servidores muito satisfeitos, são servidores muito orgulhosos, da própria atividade aí do órgão. Então, se você tem esse sonho, esse projeto, com certeza você já está estudando há algum tempo, isso não é novo para você. E agora é se concentrar mesmo aí nessa etapa final, eu já diria até essa reta final de preparação para o MP. Bom, e aí eu como professora de redação, como especialista em provas discursivas, o que eu tenho, qual é a minha contribuição para o seu projeto de aprovação e para essa reta final? Eu já digo reta final porque eu tenho certeza de que daqui a algumas semanas, alguns meses teremos prova. Então, o que fazer? A gente sabe que a prova discursiva ela sempre separa o joio do trigo. Eu sempre uso essa expressão porque é verdade, é o que acontece. Os candidatos, às vezes, eles vão muito bem, têm um excelente desempenho na prova objetiva, mas quando chega lá na prova discursiva, eles perdem posições, ou quem não foi tão bem, aí compensa e ganha muitas posições indo bem na prova discursiva. Então, como você pode se preparar bem para essa prova discursiva, para o Ministério Público da União? Primeira coisa que eu tenho a dizer para você, principalmente para aqueles que farão a prova para analista de direito, é ler jurisprudência, tá? O Sebrasp, o CESP, dá muita importância, esse concurso ele dá muita importância ao conhecimento da jurisprudência atualizada. Se você pegar os padrões de resposta lá no site do CESP, você vai ver que sempre lá no padrão de resposta, que é uma espécie de gabarito para a questão, o examinador vai dizer que embora não fosse necessário ou embora fosse dispensável referir-se à jurisprudência, o conhecimento da jurisprudência ajudaria o candidato a entender, a explicar. Então, o conhecimento da jurisprudência é essencial para que você faça uma boa prova. Então, ler, manter-se atualizado em relação à jurisprudência tá com um passo, ter um passo à frente, tá com um passo adiante para o seu projeto de aprovação. Então, é algo que você não pode desconsiderar. Outra coisa muito importante para quem vai fazer a prova de redação, a prova, enfim, discursiva, para os cargos de analista, e aí, falando especificamente sobre direito, algo muito importante
qual é o tipo de exercício discursivo que vai ser cobrado pelo SESP? E aí a gente já tem a seguinte informação. Tradicionalmente, o SESP, ele traz 2 exercícios discursivos. A questão discursiva e estudo de caso. O estudo de caso é mais raro, tá? Mas, obviamente, ele existe. E, às vezes, a própria questão discursiva, ela se assemelha muito ao exercício de estudo de caso. E qual é a diferença entre a questão discursiva e o estudo de caso? A diferença é a seguinte. A questão discursiva, o examinador, geralmente, ele traz um texto motivador e, a partir daquele texto motivador, ele convida o candidato a discorrer, né? Enfim, a expor o seu conhecimento acerca de determinado tema. Já no estudo de caso, o que o examinador procura avaliar é se o candidato sabe fazer essa ponte entre prática e teoria, entre teoria e prática. Então, ele vai trazer situações hipotéticas, né, ou casos concretos, com dados, né, com circunstâncias, e a partir daquelas informações, o candidato vai ser convidado, então, a escrever, né, a fazer sua análise, a sua avaliação do caso concreto. Então, são 2 propostas distintas, né? Em uma proposta que é a questão discursiva, o foco, né, é discorrer, trazer qual é o seu domínio do assunto, e aí, obviamente, você não está sendo direcionado a analisar questão alguma. Já no exercício de estudo de caso, obviamente, esses dados, as circunstâncias, todos os elementos que o examinador traz, né, na questão devem ser considerados para que você faça uma boa prova. E você não vai fazer uma boa prova se você não tiver atenção a esses dados e souber, claro, fazer referência a esses dados durante a sua prova. Então, isso é fundamental. Não vai fazer uma boa prova se não observar e se não souber fazer essa ponte entre os dados, né, entre a prática, as circunstâncias, enfim, as informações trazidas e a teoria. Então, o objetivo dos exercícios é diferente. Agora, em relação à estrutura, o que a gente pode esperar? É a mesma estrutura? Então, já te digo que sim. Para você que quer gabaritar a prova do SESP, eu já vou te dizer a prova discursiva do SESP, eu vou te dizer uma coisa. No SESP, a palavra de ouro é objetividade. Então, você precisa ser objetivo, tá? Vivian, mas por que você está falando isso? O que você quer dizer com objetividade? Às vezes, né, o candidato ele acha que porque a banca traz texto dissertativo, ele é obrigado a defender alguma posição, a elaborar um texto dissertativo argumentativo, não é isso. A proposta do SESP é o texto dissertativo expositivo. Então, ele quer saber qual é o conhecimento que você tem em relação a determinado tema. Então, quando ele traz a questão, né, quando ele traz o exercício, quando ele vem em forma de questão discursiva ou de estudo de caso, você, em geral, tem tópicos, aspectos, e se você observar bem, né, ao lado de cada tópico, de cada aspecto, você tem um valor correspondente daquele tópico no total da questão. Então, por exemplo, tópico 1, você já vai ver lá entre colchetes, 5 pontos. Tópico 2, 10 pontos. Tópico 3, vale 15 pontos. Então, esses pontos, tá, é que vão, né, compor aí a sua nota final, e é isso, exatamente o desenvolvimento desses aspectos é que vai levar aí ao seu sucesso, ao seu êxito na prova discursiva. Então, é extremamente importante que você foque na objetividade. Então, quando eu falo aqui em objetividade, eu digo o seguinte: não adianta você começar a sua questão fazendo uma análise, contextualizando, né? Tem candidato que pensa assim: nossa, eu vou mostrar que eu sei, então eu vou começar aqui, né, a discorrer a partir da perspectiva histórica, eu vou dizer quando é que isso começou a acontecer no país, no mundo, e aí você perde espaço valioso, porque você sabe que existe uma limitação espacial, né? Em geral, as questões, elas precisam ser elaboradas em 30 ou até 60 linhas. Então, se você é estratégico, se você acompanha a professora Vivian Barros, se você é um candidato aí realmente que vai passar, né, que quer passar aí, está se preparando aí para não só passar, né, mas claro, para ser nomeado, você tem que saber que você não pode perder espaço, né? Principalmente trazendo questões, trazendo informações que sequer serão avaliadas pela banca, porque você já sabe que sua nota vai ser, né, constituída, ela vai ser formulada a partir, né, da pontuação que você vai obter ali nos critérios, que são os critérios, nos aspectos, que são os aspectos trazidos pelo examinador. Então não vale a pena, né, não vale a pena ficar falando sobre o que o examinador não perguntou. Quando a gente recebe espelhos aqui de correção para fazer recurso, geralmente o candidato fala assim: professora, mas olha só, professora, preste atenção, eu falei muito mais do que eu deveria falar.
E aí eu digo assim, tudo bem, você falou mais, né? Você falou além, concordo, mas você não falou o principal, você não falou aquilo que você deveria ter falado, né? Então, se o examinador te pediu A, primeiro fale sobre A. E aí você não precisa montar uma introdução, né? Nos moldes do que a gente conhece tradicionalmente como introdução, contextualizando, conceituando, né? Se a banca não está pedindo isso, você já vai começar o seu texto discorrendo, falando sobre o primeiro aspecto, né? Sobre, enfim, depois você vai mudar de parágrafo, vai trazer o segundo aspecto, enfim, vai seguir, né? Vai seguir aí, inclusive, né? Respeitando, obedecendo aí a ordem, né, que é proposta pelo examinador. Isso também é muito importante, você não pode quebrar a sequência que o examinador propõe para que você desenvolva os aspectos, né, que são aqueles tópicos. O examinador, em geral, ele traz um texto motivador, né, ele traz aí o assunto geral da prova e aí ele vai, por meio de aspectos, de tópicos, dizer como é que você deve estruturar o seu texto, tá? Então, isso é muito importante. Então, tanto para a questão discursiva quanto para o estudo de caso, seguir essa ordem e apresentar um texto objetivo é fundamental para que você tenha uma boa avaliação, para que você obtenha êxito na sua avaliação. E professora, falando sobre temas, né? Eu sei que a senhora às vezes acerta tema, acertou aí do Tribunal de Contas lá da Bahia, né? Acertou da BIM, né? É especialista em CESP, pode propor temas? A professora Vivian Barros, nesse projeto MPU, né, nós, claro, temos um projeto aí, um curso preparatório para as provas discursivas do MP, para os cargos de analista. A nossa equipe é coordenada pelo Procurador Regional da República, Dr. Maurício da Rocha Ribeiro, né, e as questões, obviamente, de direito, elaboradas por profissionais extremamente, né, muito qualificados, que elaboraram as questões, que estão em conhecimento, né, enfim, né, de assuntos de interesse do órgão. Então, são esses profissionais qualificados que vão elaborar essas questões e, obviamente, aqui com a expertise da professora Vivian em relação à estrutura, em redação, estilo redacional do CESP, eu tenho certeza de que a gente vai fazer o melhor trabalho, você, claro, vai nos ajudar aí a aumentar ainda mais o nosso nível de aprovação em concursos públicos. Então, calma, né? Quem não tem, enfim, quem não está pensando ainda em adquirir o curso, ou, enfim, fazer um curso preparatório para a prova para a prova discursiva, a professora Vivian, né, também, aí, exemplo do que faz com os outros né, em outros concursos, vai disponibilizar o material aí gratuitamente para que você possa começar já os seus estudos aí para a prova discursiva do Ministério Público da União. Então, se você tem interesse, né, vou fazer um parênteses aqui, você vai lá no www.preparatorioagora.com, você vai lá deixar uma mensagem, tem né, uma forma lá de contato com a gente, você vai enviar uma mensagem de e-mail para a gente pedindo o seu material gratuito, sua questão gratuita, né? Então, esse é um parênteses, né? Então, a equipe, né, coordenada por mim e pelo Dr. Maurício da Rocha Ribeiro, obviamente, né, a gente vai disponibilizar a questão para você. E, claro, quem integrar o nosso curso vai ter acesso aí às melhores questões do mercado, tenho certeza disso, porque o nosso trabalho é feito com muita seriedade, muita transparência. A gente estuda a banca, estuda o órgão, exatamente para trazer aí, né, os assuntos possíveis. E o nosso curso não é feito só de questões, é feito também, tem todo um apoio acesso irrestrito aos professores, apoio aí, né, por meio de indicação de leitura complementar, gabaritos super comentados, que equivale a uma revisão de assunto, enfim, muita coisa interessante para que o candidato de fato possa fazer o melhor trabalho possível na sua prova discursiva. Então, esse é só um parênteses, né, para dizer que sobre os temas possíveis, nós sabemos que vocês são curiosos e querem saber, né, se estão estudando da forma correta. Então, a gente vai disponibilizar esse material, basta você entrar lá no www.preparatorioagora.com para pedir o seu material e suas questões, ok? Bom, por hoje, né, exatamente o que eu tinha para falar aqui sobre a prova discursiva era isso, né? Quero chamar a atenção dos exercícios possíveis aí que podem ser pedidos pelo CESP, falar que você pode contar aí com a ajuda da professora Vivian, né, que pode ter acesso aí ao material gratuito, né, com questões sobre, né, questões possíveis para o certame do Ministério Público da União. E, obviamente, esse é um primeiro programa de uma série de programas em que nós vamos falar aqui sobre a prova de redação, a estrutura do CESP, falar de forma mais detalhada para que você possa, então,
fazer um excelente trabalho. Então, para você que não está ainda inscrito no canal, aproveita e inscreva-se agora. Eu tenho certeza de que você vai encontrar muito material de qualidade, principalmente. E aí, né, material gratuito para se preparar bem para o seu concurso dos sonhos. Sou a professora Vivian Barros. Nos vemos no próximo programa. Bons estudos!